Bom, pessoal, vamos dar sequência à nossa segunda aula, conforme foi feita a apresentação, né, no vídeo anterior, tá? Se vocês precisarem, pode voltar. Nessa segunda aula, nós vamos trabalhar no módulo 1 com o conteúdo Programação Mensal de Contas. Para mim fazer uma programação que seja de uma maneira simples, mas também funcional, eu listei alguns pontos importantes para a gente estar acompanhando. É importante que eu tenha um calendário de programação dos débitos versus receitas, entendendo que essas receitas, eu coloquei entre parênteses, lá na aula 6 nós vamos ter um pouco mais de informações referente às cobranças, né? Toda empresa ela tem que ter esse departamento ou essa tarefa de fazer as cobranças, até mesmo porque que faz parte da rotina financeira, tá? Logo abaixo nós temos separar os documentos por datas e urgências de pagamentos. O que a gente quer dizer com urgências de pagamentos? Logo após, eu vou explicar para vocês mais detalhado o que é urgente, primordial e aquelas contas que são essenciais, que a gente não consegue ficar sem pagar, porque senão pode gerar alguma situação de prejuízo para nós. É importante que você que esteja nessa função administrativa ou financeira, ou os dois linkados, né, que você tenha disciplina na ordem de pagamentos para ter uma assertividade na gestão financeira. É importante que também a gente tenhamos controles manuais, planilhas ou sistemas auxiliares na gestão administrativa e que podem também gerar relatórios, né, precisos para que você tenha um bom desempenho aí. Então, pessoal, primeiramente eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos da nossa realidade, né? Hoje nós trabalhamos no escritório onde inicialmente eu criei vários processos na questão de acompanhamento de contas para pagamentos. Um desses processos é uma pasta simples mesmo. Então aqui eu tenho uma pastinha, né, onde eu tenho todos os documentos, boletos, notas fiscais que vão vencer ao mês, certo? Então, primeiramente, para mim fazer um calendário de programação de débitos, o que é necessário fazer? Juntar todas as minhas contas, papéis, boletos, tudo aquilo que eu tenho que pagar durante o mês, né? Juntei tudo, aí vem para um processo de separação, que eu vou separar por data. Então, eu fiz aqui um exemplo bem simples, numa planilha em Excel, tá? Logo após, podemos fazer esse controle especificando melhor, né? Mas, no primeiro momento, isso aqui já nos atende. Vamos lá. Primeiro, nome da empresa. Eu crio na segunda coluna vencimento e na terceira coluna os valores. Vou listando todas as minhas contas. Pego a primeira conta e escrevo aqui. Saneago, no caso, é uma conta de água aqui em Goiás, tá? Mas temos outras empresas aí. O vencimento, 1/10, valor X. Logo após, eu pego a segunda conta. Especifico também, coloco a data, coloco o valor. E assim eu vou fazendo. Logo a terceira conta, da mesma maneira. E o pessoal, o que é interessante é o seguinte, na medida que eu for pagando, eu vou pegar o comprovante, grampeio na conta e guardo numa pastinha. Porque quando chegar lá no final do mês, eu tenho todo esse controle fechado por data e vou conferir juntamente com o meu relatório e o meu extrato de banco, que vai estar informando para vocês mais para frente em outras aulas aí, certo? Como nós vamos fazer essa conciliação de fechamentos mensais financeiros. Dando sequência, depois que eu criei toda a minha planilha, listei todas as contas aqui e que tem a data do dia 1º ao dia 31 ou até o dia 30, vai depender do mês, eu vou selecionar tudo e clicar no auto soma, que vai dar o valor total
de despesa que eu tenho dentro do mês. Então, agora eu já fiz a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? É verificar quais são as receitas e as entradas, né, na empresa, para ver se eu consigo, diante das datas, estar pagando todas essas despesas diante da minha necessidade aí. Quando eu citei com vocês sobre as contas primordiais, urgentes ou necessárias, é porque a própria empresa vai nos direcionar o que é primordial, o que é essencial, o que nós podemos deixar para depois, ou não, entendeu? Exemplo, para ficar mais claro. Vamos supor que você tem uma conta de energia. Se você não paga em dias, determinado período corta a sua força, a sua energia lá do prédio ou da sala. E aí? Isso vai gerar um prejuízo? Com certeza. Então, diante dessa situação, a gente pode classificar essa conta como uma conta essencial, que eu não posso deixar de pagar na data correspondente, porque pode gerar uma situação onde vai cortar minha energia e, com a empresa não funcionando, pode gerar outro tipo de prejuízo. Exemplos de contas essenciais. Para você manter funcionando, você precisa, primeiramente, estar pagando o seu aluguel, o salário dos funcionários, né? Porque eles precisam contar com aquele valor no final do mês para também estar cumprindo com seus deveres. Outra conta que é essencial são as contas fixas, pessoal. Porque essas contas fixas, todo mês você sabe que tem. Então, todo mês você já tem que deixar um dinheiro separado para essas contas. Logo após a divisão de lucro, o que sobrou, como nós vamos fazer, essa parte é um pouco mais analítica. Então, ela demanda um tempo maior de estudo. Mas no primeiro momento aqui, nós estamos falando de uma maneira muito rasa e simples para vocês entenderem qual a necessidade que eu tenho hoje de estar fazendo um controle, mesmo que seja simples, manual. Tem algumas pessoas que fazem anotações em caderno, em agenda. Também funciona? Todo controle é funcional, desde que seja feito de uma maneira constante e assertiva, com as informações precisas, para quando chegar no final do mês que você for fazer um fechamento, isso esteja muito bem informado para que você faça esse trabalho de conciliação. Certo? Vamos para o próximo item. Separar os documentos por data e urgências de pagamento. Acabei de citar aqui para vocês quais são as urgências. O que eu tenho que pagar primeiro? O que é que vai vencer amanhã para mim já ter uma projeção no meu caixa? Amanhã eu tenho, vamos supor, 5 mil de contas para pagar, mas no meu caixa tem R$2.000. Qual é a minha ação? Quando eu coloquei para vocês entre os parênteses, né, e coloquei uma observação, é porque, se por um acaso eu não tenho uma projeção de receita, como é que eu vou honrar com as despesas? Então, vocês entendem que um braço vai estar amparando o outro. Então, na verdade, nós temos essas duas dimensões que têm que andar precisa e junto. Então, se por um acaso eu tenho contas vencendo 30, 60 dias, eu vou dar possibilidade para o meu cliente pagar em 30, 60 dias, porque eu sei que vai entrar um valor ali. Mas se eu tenho algumas contas que vai vencer amanhã e eu fiz uma venda hoje, ou fiz uma prestação de serviço hoje, eu já tenho que solicitar uma entrada. Entendeu? Olha, você consegue me dar uma entrada através do Pix, porque eu preciso honrar com uma conta amanhã e nós necessitamos desse valor. Então, o cliente não precisa estar se informando desse contexto, mas na sua cabeça esse contexto tem que estar muito bem apurado para você honrar com os compromissos, tá? Logo após, nós temos um outro ponto aí, que é a disciplina na ordem de pagamentos para assertividade na gestão financeira. Quando você trabalha numa área administrativa, financeira, você tem que ter uma disciplina exemplar, porque a falta de controle vai fazer com que todo o seu trabalho não seja tão bem visto se você não tiver uma dimensão muito grande de controle e ordem.
Então, pastas separadas, identificadas, uma questão de contas, se você precisar de um recibo, você conseguir ir lá no arquivo morto, está identificado com um mês, com um ano, isso tudo facilita o trabalho do administrativo e da parte financeira, porque se você precisar resgatar alguns recibos anteriores e não conseguir puxar isso pelo extrato do banco ou por alguma situação você não consegue puxar isso, tem um arquivo que você pode ir lá fazer a sua consulta e vai estar lá separadinho conforme você deixou em todos os meses. Essa programação é mensal. Não tem como a gente falar que semana eu vou fazer uma programação, na outra semana eu faço a próxima. Não, pessoal. Vamos fazer mensal, porque já te dá uma direção de como você tem que trabalhar diante daquele mês. Vamos colocar como exemplo a questão de metas de venda. Se eu tenho um valor, exemplo aqui, 54 mil e pouco para estar pagando, e até dia 15 eu conseguir vender 20 mil, eu tenho uma projeção futura que eu preciso alavancar as vendas para mais do que 34.600. Por quê? Além dessas contas que eu pontuei aqui, tem aquelas contas que vai surgir eventualmente, né? É um equipamento que quebra, é alguma coisa que acontece que você também vai ter gasto com isso. Entenderam? Vamos dar sequência. Controles manuais. Pode ser, como eu citei o exemplo, por escrito. Pode ser pela planilha. Excel, tem outros programas planilhados aí. Ou então, se a sua empresa ela tem um parceiro aonde disponibiliza um sistema para vocês, aonde gera relatórios e controles mais eficiente, também, pessoal, é válido. É o que eu falo. O que é necessário para a minha empresa? Cada empresa tem uma personalidade, uma cultura, e com isso ele cria um processo adaptado à sua realidade. Por isso que a NASC veio para vocês com o intuito de que fazer um trabalho personalizado até mesmo para amparar vocês nesse ponto aí. Dando sequência, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês uma dica também. Todo final de aula eu vou estar passando para vocês sobre esse conteúdo que nós vamos falar um pouco mais na aula 11, tá? Várias empresas têm uma dificuldade em ter aquela administração de conflitos empresariais. Então, às vezes, é um chefe que é um pouco rude, que é um pouco impulsivo, que não consegue lidar ali com uma pressão e acaba estressando. É o colaborador que tem vários tipos de perfis e que acaba também sendo um pouco vitimista, um pouco mais assim, disseminando informações, a grosso modo falando fofoca, no final das contas que não vai chegar em lugar nenhum. Então, esse curso que eu estou trazendo para vocês aqui, ele é um curso que basicamente vai lhes orientar conforme a gente precisa estar agindo em cada situação. Na plataforma que está listado aqui, esse curso está disponível online, tá? Como o canal está iniciando, nós vamos estar elaborando outros cursos, mas eu sempre peço para vocês, no final de cada aula aí, estar conferindo conosco o conteúdo que nós sempre postamos lá nas nossas redes sociais e também vocês estar sugestionando o qual e como vocês querem os próximos conteúdos ou os próximos treinamentos, ok? Agradeço e até a próxima aula, que no caso será a aula 3.